gente tem que ir para a reta final, mas eu queria muito te ouvir sobre essa situação de Israel, Reinaldo, porque a gente está vivendo uma escalada da violência e do discurso também violento, né, em relação a isso. Hoje, na ONU, Israel prometeu uma resposta dolorosa. Estados Unidos, mais uma vez, reforça apoio a Israel, pede sanções ao Irã. Israel declara persona não grata ao chefe da ONU, né? E o chefe da ONU fala que estamos a caminho do inferno nessa situação toda que está vivendo lá entre Israel, o Líbano e também o Irã. Como é que você analisa o agravamento dessa situação? O que será de nós? E qual é o papel da ONU? Será que vai conseguir resolver de alguma maneira? O Lula, hoje muito indignado ao falar sobre esse assunto, ele falou: é inexplicável que o Conselho de Segurança da ONU não tenha uma autoridade moral de fazer com que Israel sente à mesa para negociar e só siga a matar, foi o que disse Lula Isso. hoje a respeito disso. Ele falou isso, Ontem, ontem, foi ontem, lá na cidade do México. Olha, Fabiola, vamos lá por pontos, né, que não vai dar tempo de fazer um raciocínio extenso. É, Comecemos pela coisa mais recente. Imagine você, um Estado criado pela ONU, declarar o secretário-geral da ONU persona não grata. Isso dá conta da delinquência política que hoje governa Israel. São delinquentes políticos. É o caso do Netanyahu, é o caso do chanceler Israel Katz, que é uma pessoa horrível, e outras pessoas horríveis que estão com Netanyahu, que não reconhecem a existência dos palestinos e nem a necessidade do Estado palestino. Eles não reconhecem. E ponto. Quem hoje está no governo de Israel diz não haverá Estado palestino. E acabou. O Irã fazer o ataque, quando o Irã faz ataque e reivindica o direito de resposta, significa que o Irã está dizendo que, de fato, controla o Hezbollah. E que, portanto, mantém um movimento à distância, que é um movimento de oposição ao Estado de Israel, de oposição armada, que, aliás, foi criado quando Israel tinha invadiu o Líbano, né, durante a ocupação. Mas o Irã está dizendo, sim, é um satélite nosso. Por isso a gente reivindica direito de resposta. Hã? Então, claro que é uma atitude também delinquente. Israel faz esse escarcéu, olha tal. Israel sabe que o ataque que o Irã fez foi meio um ataque, assim, o Irã fala, fizemos tal prejuízo, foi meio um ataque de brincadeirinha. Embora todo vistoso, mas os domos de ferro de Israel, é, que destrói mísseis no ar, dá conta daquele troço. Né? Agora, a gente vê a indignação de Israel porque o Irã nos atacou. Quando Israel foi lá matar um líder palestino que tinha ido ao Irã para a posse do presidente do Irã. Olha a gravidade que isso tem, né? Demonstrando que está infiltrado na Guarda Revolucionária do Irã. Assim como está infiltrado no Hezbollah. Daí a explosão dos pagers e dos walkie-talkies, né? Que foi matar iraniano na Síria. Foi matar iraniano na Síria, mas evoca princípios da ONU sobre agressão a território. Mas quem Israel não agride quando acha que deve agredir? Né? Nós temos hoje uma guerra colocada no Oriente Médio
Israel, atenção, Israel nunca esteve. Israel tem a garantia absoluta dos Estados Unidos, absoluta. Israel pode fazer o que quiser, né? Biden, ainda que quisesse, não consegue. Aliás, já pediu cessar-fogo, o Netanyahu não dá a menor bola para ele. É como se ele não existisse, né? Israel tem um exército poderoso, tem tecnologia poderosa, né? Se entrar numa guerra com o Irã, com ou sem a ajuda dos Estados Unidos, tem como vencer a guerra e tem como provocar estragos gigantescos no Irã. A questão é saber como vão se comportar os outros países que contam nesse cenário, como vai se comportar a China, por exemplo. A guerra interessa a China? Não, a guerra não interessa a China. A China precisa do petróleo iraniano que ela compra e que o Irã quase não consegue vender em outro mercado. Mas ela precisa do petróleo barato do Irã, né? Como vai se comportar a Rússia? A Rússia já tem uma frente de batalha, né? Então Israel sabe que uma guerra que vai envolver esses outros atores que são realmente perigosos dificilmente acontecerá. Conta com recursos inesgotáveis dos Estados Unidos. Tem um dos exércitos mais bem treinados do mundo, Forças Armadas de maneira geral. E tem um potencial bélico formidável, além de ter a bomba, o que nunca contou para ninguém, mas todo mundo sabe que tem. Bomba atômica, né? E, portanto, vai fazer o estrago que quiser e vai fazer. E vai fazer. Eu acho muito pouco provável que o Irã não seja atacado. E aí nós vamos voltar, vamos voltar ao começo, né? Eu vou encerrar. Vamos voltar ao começo. Isso tudo por quê mesmo? Isso tudo porque mesmo Israel faz um trabalho de colonização da Cisjordânia, está tomando a Cisjordânia, é uma vergonha o que está lá, desmoralizou a Autoridade Nacional Palestina e no curso do governo Netanyahu fortaleceu o Hamas, né? E como consequência, hoje você tem Gaza destruída, a matéria do querido Jamil Chad com imagens, Gaza foi apagada do mapa. Apagada do mapa, né? E Israel chama isso de direito de defesa, né? Será que o direito de defesa dá a alguém o direito de fazer isso que eles fizeram? Eu acho que não. Então o governo delinquente está triunfando e nunca esteve tão forte. É o que temos. A gente fica tão sem esperança, né? Esse é um tema que nos deixa absolutamente sem esperança. É algo muito triste, não tem esperança, é um sentimento péssimo. Imagina os palestinos dessa altura, porque antes se dizia assim, agora o Estado vai negociar, vai negociar, vai negociar. Imagina a fila de problemas que tem agora até que se volte a discutir Estado palestino. É. Acabou. Não veremos. Aliás, a informação importante também, o avião da FAB está a caminho de Beirute, né, para tentar, inclusive, tentar não, né, trazer os brasileiros de volta, inicialmente 200 e poucos, eu acredito que é a capacidade do avião, mas 3.000 já solicitaram apoio, ajuda ao governo brasileiro para saírem do país e deixarem o país. A atuação do governo brasileiro vai ter muito trabalho pela frente para conseguir trazer essa quantidade de pessoas que estão nessa região de conflito. Tio Rei, um beijo para você. A gente se fala amanhã aqui no nosso Olha Aqui. E a gente atrasou hoje que deu problema com o YouTube, tá, gente? Amanhã a gente tá